Olá, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí no seu coração, né? Que maravilhoso é estar na presença de Deus, né? E nesta campanha, para a sua vida tem jeito? Tem jeito. Acompanha junto comigo a palavra de Deus, né? Ó, meu óculos tá quebradinho aqui, mas já mandei providenciar outro. Ô, glórias, né? Deus é bom o tempo todo. E olha, vamos acompanhar aqui junto comigo em João, capítulo 8, na Bíblia, tá? João, capítulo 8, do 3 ao 11. Do 3 ao 11. Fala da mulher adúltera. Olha só. Acompanha aí junto comigo. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. Veja bem, né? No versículo 1 e 2, Jesus estava ensinando. E as pessoas iam lá aprender da palavra de Deus. Que maravilhoso, né? Sentavam-se todos em volta de Jesus e ficavam ouvindo os ensinamentos de Jesus. Como é maravilhoso, né? Você começa a meditar na palavra de Deus, né? Você começa a sentir o Espírito Santo, você começa a sentir a presença de Deus e começa, sabe, ver aí Jesus do seu lado. Pode ter certeza que Jesus está aí do seu lado. Você está aprendendo da palavra de Deus e isso é grandioso. E aqui no versículo 3, olha só. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Quando fala de escriba e fariseus, são aquelas pessoas que até vão na igreja, que até ouvem falar de Jesus. E esses aqui até viram Jesus. Pensa bem, o escriba e fariseu, eles viram Jesus, falaram com Jesus. Olha a diferença de quem tem o coração puro e quem está ali para aprender. Quando a gente está ali para aprender a palavra de Deus, o que acontece? Nós vamos aprender. É como se você estivesse numa escola. O professor está ensinando e você está prestando atenção. Aí no dia da prova você tira 10, porque você prestou atenção. Aí dentro da sala de aula tem aqueles alunos que ficam jogando papelzinho pro outro, né? Que não quer saber de nada e que ainda critica o professor. Fala que o professor não ensina bem, né? Que ele não conseguiu nota porque o professor não ensina bem. Fala mal dos amigos, fala que os amigos atrapalhou. Mas quem estava, na verdade, desatento à aula daquele professor, era aquele aluno que estava brincando, mexendo no celular, fazendo piadinha, não é verdade? Ele não está ali para aprender, ele está ali porque ele está obrigado. E tem uns que vai para a escola fazer isso mesmo, atrapalhar a vida dos outros. Esses escribas e fariseus estavam ali para atrapalhar a vida de Jesus. Eles não estavam ali para aprender a palavra de Deus. Eles não queriam aprender da palavra de Deus. Eles estavam ali para condenar Jesus. Eles queriam achar uma falha em Jesus. E você, como que você está hoje? Você está lendo a Bíblia para achar uma falha na palavra de Deus? Para achar uma falha em Jesus? Ou você está querendo aprender de Jesus? Que tipo de pessoa que você é? Pensa, que tipo de pessoa que eu sou? Que tipo de aluno que eu sou? Eu quero estudar para aprender a palavra de Deus? Eu quero estudar para passar de ano? Ou eu estou aqui só fazendo volume? Só tentando prejudicar o professor, tentando prejudicar as pessoas? Qual que é o seu papel nessa história? Continuando aqui, olha só. No versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Naquela época, em Israel, existia uma lei que se a mulher fosse pega em adultério, ela seria apedrejada.
Veja bem a injustiça. A injustiça já começa aí. Porque se teve um adultério, tinha o homem. Mas quem que estava ali para ser apedrejada? A mulher, né? Sempre é a mulher que é culpada, né? O homem é o santo. Sempre o homem é o santo, né? Tinha um homem para fazer o adultério. Como que só tinha uma mulher lá? Jesus já viu a injustiça ali. Peraí, essa mulher não estava sozinha, né? Essa mulher tinha um homem lá para cometer o adultério, né? E cadê o homem? Jesus já começa a analisar ali. E Jesus sabe de tudo e vê tudo. Ele sabia que aqueles escribas e fariseus estavam ali para prejudicar ele. Jesus sabia disso. E Jesus, o que fez? Olha só, continuando. No versículo 4. E pondo-a, aqueles escribas e fariseus, colocou a mulher no meio do povo, né? Pensa, ó. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre. Olha, chamando Jesus de mestre. Essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, né? Quem que é chamado de mestre? O professor, né? O mestre, né? Então, que tipo de aluno que você é? Você tá aí para condenar ou você tá aí para aprender, né? Tá na hora de você refletir. Aquela mulher foi colocada ali no meio do povo. Pensa a humilhação daquela mulher. Foi pega em adultério. Ia ser apedrejada e morta. Era a lei de Moisés. A lei de Moisés ordenava que apedrejasse e matasse. Mas só tava a mulher ali. Cadê o homem? Cadê? Com quem que aquela mulher tava? Sozinha? Adulterando sozinha? Como que é que funciona? Ai, amados, quando você começa a meditar na palavra de Deus, né? Você começa a entender muita coisa. Quanta injustiça que você está sofrendo. Quanta injustiça. Quantas pessoas te caluniando, falando mal de você sem você merecer. Quantas pessoas fazendo isso. Jesus, ele te ama. Ele está vendo as injustiças que você está passando. E mesmo que se você cometeu um erro, Jesus está pronto para te perdoar se você querer o perdão de Jesus. Veja bem, aquela mulher foi levada para Jesus. Ela não foi sozinha, ela foi levada para Jesus, né? E olha só, mesmo assim, ela, quando ela viu Jesus, ela se redimiu já. Ela já mudou de vida. Porque o Espírito Santo estava ali para transformar aquela mulher e está aqui hoje para transformar você, mulher, você homem que está cometendo adultério. Jesus está aqui hoje para transformar a sua vida. Só basta você querer falar, a partir de hoje eu não vou mais cometer adultério. A partir de hoje eu vou fazer a vontade de Jesus. Aquela mulher não precisou ser apedrejada para mudar de vida. Ela precisou encontrar Jesus. Você quer encontrar Jesus? Porque Jesus está assim, ó, de braços abertos, esperando você. Porque Ele te ama e não abre mão de você nunca. Você só precisa refletir na sua vida. Só precisa querer Jesus, né? Fazer parte do grupo que quer aprender. Porque na escola tem aquele grupo que vai lá, como eu já falei, bagunçar. Mas tem aquele grupo que quer aprender, que quer ser um bom médico, um bom advogado, um bom profissional, né? Que grupo que você tá? Você tá naquele grupo que não quer nada com a vida ou você tá no grupo que quer ser um bom profissional? Você tá aí na igreja, no grupo daqueles fariseus, hipócritas, ou você tá no grupo das pessoas que amam Jesus, que fazem o trabalho para Jesus? Que lado que você tá? Aquela mulher estava ali, exposta no meio de todo mundo. Aquela mulher estava desesperada. Aquela mulher achava que para ela era o fim, que acabou, que ela ia morrer apedrejada ali naquele momento.
Aquela mulher, para ela tinha acabado tudo. Ela já não tinha mais esperança. Porque a lei de Moisés ordenava que matasse apedrejado. Mas Jesus não. Jesus te ama. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer transformar a sua vida. Só depende de você. Só depende de você. Você está no grupo dos escribas e fariseus ou você está no grupo dos que querem aprender de Jesus? Que sentaram lá em volta de Jesus para aprender? Oh, glórias, né? Não, é maravilhoso, é muito maravilhoso. E a gente que faz a escolha. Eu não estou aqui criticando ninguém, eu estou aqui perguntando para você, que grupo que você tá? Hein? Qual que é a sua história de vida? Que transformação você quer na sua vida? Tá na hora de você refletir. Tá na hora de você refletir. Porque Jesus não abre mão de você, Ele te ama, te ama, te ama. E Ele não liga para o que os outros falam. Vejam bem, o que falaram de Zaqueu? Que Zaqueu era um ladrão, cobrador de impostos, né? E Jesus ia ficar na casa de um ladrão de impostos, de um corrupto. Veja bem, veja bem. Como que Jesus ama as pessoas. Jesus, ele vê o seu coração. Ele quer transformar a sua vida, mas só depende de você, não depende de mim, não depende do bispo da sua igreja, do pastor da sua igreja, dos obreiros. Não depende de ninguém. A sua transformação só depende de você mesmo. Se você dá ouvida para os escribas e fariseus, você não vai ficar na igreja. Mas se você der ouvido para Jesus, igual aquelas pessoas que se assentaram ali para ouvir, para aprender a palavra de Jesus, Jesus vai mudar a sua história. Vai transformar a sua história como um dia transformou a minha. Eu amo Jesus, eu quero estar com Jesus, né? Eu faço parte daquele povo que sentou ali para aprender de Jesus. E eu estou aqui aprendendo todo dia. Eu não sou diferente de você. A única coisa que há diferença de uma pessoa para outra é o caminho que ela escolhe. Eu escolhi Jesus e eu amo Jesus. E Ele te ama. Ele te ama e escolheu você. Jesus escolheu você. Por isso que você está aqui, ouvindo essa pregação hoje. Ouvindo esse ensinamento de Jesus hoje. Porque Jesus está aqui, quer mudar a sua história. Continuando aqui só. Então vocês imaginam aí, aquela mulher pega em adultério no meio do povo, cada um com a pedra na mão já para matar ela. Porque a lei de Moisés, existia uma lei que tinha que fazer isso. E olha só, no versículo 5, ó, a lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha eles testando Jesus. Se Jesus falasse, olha, não é para apedrejar ela, ele estaria descumprindo uma lei. Ele poderia até ser preso. Porque a lei tem que ser cumprida. A lei foi feita para ser cumprida. E era uma lei de Moisés. Olha só o dilema que eles colocaram em Jesus. E perguntaram ainda, e o senhor? O que o senhor me diz? Escribas e fariseus, hipócritas, queriam condenar Jesus. Como tem um monte de gente hoje condenando os pastores, pastoras, bispas, bispos, eles ficam o dia inteiro procurando um defeito para prejudicar aquela pessoa. Os escribas e fariseus continuam aí. Você pensa que eles acabaram? Não, continuam aí. Agora você dá ouvido aos escribas ou fariseus ou dá ouvido a Jesus? Ai, eu fico assim, sentada, ouvindo Jesus. E mais uma vez eu digo que Jesus te ama e a escolha é sua. E Ele não abre mão de você. Ele quer salvar você como salvou aquela mulher de ser apedrejada.
Continuando aqui no versículo 6, diz assim: isto diziam eles, tentando-o, para que tivesse o que o acusar. Eles estavam tentando Jesus, eles queriam ter um motivo para acusar Jesus. Eles queriam ter aquele motivo: você descumpriu uma lei, né? Vamos apedrejar ele. Né? É assim que acontece. Mas Jesus, inclinando-se, o que Jesus fez? Não respondeu. Jesus inclinou e ficou escrevendo na areia. Sabe o que eu penso? Que naquele momento Jesus escrevia o nome de cada pessoa que estava ali. E o pecado dela. Eu imagino isso, que Jesus escrevia o nome: Márcia, seu pecado é esse. Antônio, seu pecado é esse. Eram os que estavam lá na frente. Os que estavam ali prontos para jogar pedra. E Jesus olhava para o outro e falava: olha aqui. Ângela, seu pecado. Alfredo, seu pecado. Maria, seu pecado. Já pensou? E eles estavam ali vendo o nome deles e os pecados deles lá. E eles sabiam que eram os pecados dele, porque quem erra sabe, não é verdade? Eu imagino que era isso que Jesus estava fazendo. E olha só, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, na areia. Pensa, você tá bem na frente, querendo jogar pedra em alguém, e Jesus escreve seu nome lá. Selma, seu pecado. Sua pedra, ó, tchuc no chão, né? É assim. Eu fico imaginando, meu Deus do céu. Aquele povo tudo soltando as pedras ali, porque, meu Deus, olha o meu pecado lá, Jesus sabe. Jesus viu o meu pecado. Eu tô acusando fulano, mas Jesus viu o meu pecado, ele escreveu o meu pecado na areia. Só. E ia embora. Eu imagino assim, gente. E olha só, no versículo 7 diz assim: e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe. Olha só, aqueles escribas e fariseus insistiam perguntando. A lei de Moisés fala que é para apedrejar, e o senhor vai fazer o que com essa mulher? Aí olha o que Jesus falou para eles: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Já pensou? Eles olham lá no chão, tá lá todos os pecados dele escritos na terra, na areia. Já pensou? Soltaram a pedra. Todos foram soltando as pedras. Falaram: vou embora, que senão quem vai ser apedrejado aqui sou eu, né? E foram soltando as pedras, E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Jesus continuou, eu imagino, Jesus continuou escrevendo o nome daqueles escribas lá. Ô, Pedro, seu pecado. Aí ele soltava a pedra e ia embora. Aí ele olhava, continuava lá de cabeça baixa, né? Escrevendo na areia, mas escrevia o nome das pessoas que estavam ali. E todos os seus pecados. E todos soltaram a pedra e ó, foram embora. Falou: o quê? Quem vai ser apedrejado agora sou eu. Ele sabe do meu pecado, não está escondido. Jesus te conhece. Jesus sabe da tua vida. Mas se você acha que a sua vida não tem jeito, lembra dessa mulher que estava lá na frente de Jesus para ser apedrejada. Uma lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Mas Jesus salvou aquela mulher. Porque Jesus viu nela que ela queria mudar de vida. Porque Jesus não salva qualquer pessoa. Jesus salva quem quer mudar de vida. Porque é livre-arbítrio, você faz o que você quer. Quer cair no buraco? Cai no buraco. Mas quer seguir Jesus? Segue Jesus, porque Jesus vai te ajudar, vai segurar na sua mão e vai falar: eis-me aqui, eu te ajudo, eu te amo, eu seguro na tua mão, eu vou andar com você, eu vou te defender dos teus inimigos. Oh, glórias, né? E olha só,
No versículo 9, disse assim: porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, veja bem, acusados pela consciência, né? Eu acredito que seja Jesus escrevendo o nome dele lá e ele vendo o pecado, né? Porque ninguém sabia que aquele lá era o pecado dele, mas ele via o pecado dele escrito no chão e ele falava: o quê? A minha consciência, né? Eu sou um pecador, eu sou pior do que essa mulher. Eu sou pior do que essa mulher. Eu vou embora daqui. Senão vai dar problema para mim. Que maravilha, né? E olha só. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Oh, glórias, né? Então, não adianta ninguém querer saber da sua vida. Quem sabe da sua vida é você. Quem tem consciência é você. Quem sabe do seu pecado é você. E tem jeito para você, porque Jesus te ama. Igual amou Zaqueu, igual amou essa mulher adúltera. Jesus te ama e quer mudar a sua história, mas depende de você querer. Se você quer, Jesus vai mudar a sua história. Vamos continuar. A começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Olha só, ficou só Jesus e a mulher, que maravilha, né? E olha só, endireitando-se, Jesus levantou a cabeça, ó, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. Hoje Jesus está falando para você: ninguém te condenou. Vai e não peques mais, porque eu vou te ajudar, eu te amo, eu quero ver o seu bem, eu quero o bem para você, né? E você que quer mudar de vida hoje, que quer entregar a vida para Jesus, que quer fazer igual aquela mulher fez e não pecar mais, estende a mão assim. Querido e amado Deus, tá aqui uma pessoa se redimindo, Senhor, analisando a própria consciência e pedindo perdão pelos pecados, pedindo perdão, Senhor, porque ela quer mudar de vida. E como o Senhor livra dos inimigos, como livrou aquela mulher, eu peço que o Senhor venha livrar essa pessoa de todos os inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o teu Espírito Santo faça morada nessa pessoa. E que ainda hoje essa pessoa encontre uma igreja que ela goste. Você vai escolher uma igreja, seja Assembleia, Adventista, Universal, a que você gosta, cristã, e vai entregar a sua vida para Jesus. Porque Jesus está aqui nesse momento, com as mãos estendidas para você e dizendo para você: eu te perdoo, eu te dou uma nova chance, vai e não peques mais. Amém? Graças a Deus, um abraço aí no seu coração e que o seu lar seja um pedacinho do céu.